E eu acho que um caso que até o ministro ali se emociona, né? Se a gente pegar no Jornal Nacional, tem. Teve um dia que o Jornal Nacional foi, Hum. em boa parte ali, a leitura desse voto. Que foi o dia que a ministra Carmen muda o voto e se reconhece a suspeição, né, do atual, então, senador Moro, né, à época magistrado. E a gente sabia que aquilo ali possibilitaria mudar os rumos do país, porque mudaria a questão das eleições, né? E aí o ministro sabia disso, ele se emociona, é um voto Hum. muito importante para ele. Vou trabalhar nesses casos ali, dessas operações ali, tinha uma atenção da importância e de ter que entregar ali um rigor técnico, assim, de colocar o sangue mesmo naqueles estudos, né? Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Use Criminal. O Mind Use Criminal tem um ecossistema de criminalistas de alto nível, do nível desses colegas que vocês estão acompanhando aqui no nosso canal. Se efetivamente você quer andar entre os melhores, eu quero te recomendar que clique aqui no link da descrição desse vídeo, fale com o nosso time e venha correr conosco. Vamos para cima. Fala, turma! Vamos lá, mais um episódio do podcast A Defesa Tem a Palavra. Hoje estamos com um convidado extraordinário. O nome dele é Bruno Bonicore, advogado. Vamos lá, olha o nível, tá? Doutor em Direito Penal pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Esse é o nível, tá? Você sabe que você escuta alguém falando alemão, você já não entende nada. Esse cara teve que defender lá o doutorado dele em alemão. Vamos lá. Foi assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador do escritório Bruno Bonicore Consultoria Jurídica e Advocacia, professor titular de Direito Penal do CEUB. É com essa fera que nós vamos conversar hoje. Fala aí, João. E aí, pessoal? Muito animado aqui, hein? Porque é uma trajetória diferente, né? Assim, a trajetória, o cara passando pela vida acadêmica, um nível altíssimo, passando pelo STF, vocês vai ter muita coisa para trazer pra gente e vai ser um papo excelente aí. Brunão, seja Boa tarde, bem-vindo, cara. gente. Boa tarde a todos. Pode encostar. Pode puxar, mas... Primeiramente, queria agradecer o André, uma grande honra. Já é um parceiro, admiro muito o trabalho do Mind Jus e a forma como o André desenvolve, né, esses projetos. Então, para mim, é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com o João também. Parabenizo vocês pelos projetos. Sou um admirador do Mind Jus Criminal. Acredito que vocês trazem, de fato, voz, né, para os personagens da advocacia criminal. E informam, então, já com a nova geração, né, instruindo e educando, enfim, e trazendo conhecimento, de fato, e informação, sobretudo, para a nossa nova geração, assim, e também para pessoas que estão ligadas sedentas por conhecimento na advocacia. Eu te falei pro André que eu recebi esses dias de um parceiro do interior do Pará. É um caso que a gente tem lá, um latifundiário, enfim. E o parceiro, que é o nosso contato, me mandando as coisas do Mind Jus. Eu mandei para ele e falei assim, olha o alcance. Né? Cara, vai longe. Onde vocês estão ali, e é um senhor já também. Isso é legal. Então, assim, o alcance de vocês. Brunão, vamos lá, cara. Nossa missão hoje aqui é Vamos lá, investigar sua história. Poxa. É esmiuçar sua história, Que entender. honra, né? Pô, como é que o Bruno saiu do ponto A e chegou no ponto B, sabe? Né? Como é que foi essa caminhada e como é que o cara foi parar na Alemanha, trabalhando no escritório, no maior escritório da Alemanha, foi assessor de ministro supremo e agora é advogado. Como é que foi isso? Então, nossa missão aqui, efetivamente, vai ser essa. Para começar aqui o nosso papo, cara, queria te escutar aqui. Pô, começar lá do início. Você tá em Brasília, mas você não é natural de Brasília, né? Você é Não. natural de onde? Sim, eu sou de Campinas, na verdade, interior de São Paulo. E aí uma família assim que não era da tradição jurídica, interior ali. Mas eu tenho a felicidade de mudar pro Rio Grande do Sul, né, para fazer
a faculdade, né, ali na PUC do Rio Grande do Sul. E como a gente estava até conversando antes, né, a gente encontra ali na PUC do Rio Grande do Sul um celeiro, assim, né, um ambiente assim muito favorável para o desenvolvimento na área das ciências criminais. Então, assim, eu tendo o privilégio de já estar ali na PUC do Rio Grande do Sul, né, eu começo ali muito cedo na iniciação científica já. Então, assim, o segundo semestre da graduação eu já estava ali Pesquisando. e assistindo a aula dos caras, assistindo a aula de doutorado da Auri, a doutorado do Fábio Dávila. Eu me meti ali no meio e comecei a aprender já Curiosidade, né? e o espaço também que eles me deram ali no início foi muito importante. Fábio Dávila, Giovanni Saavedra, professor César, professor Salo. Então a gente tem ali professor Auri, enfim, diversos, né? Uma escola, e é ali que eu começo, de fato, a caminhada no direito penal. Né? Ali na iniciação científica, já no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito em Ciências Criminais, da PUC, e paralelamente fazendo estágio na Defensoria, à época, do Rio Grande do Sul, né? Mas também já na área penal. E aí, Legal, cara. aí tem um ponto importante, assim, né? Para quem está assistindo, pessoal jovem, a academia é um caminho, né? Sem dúvida que você se aproxima, né, já dos profissionais de ponta. Você tem como mostrar, né, ali seu trabalho já muito cedo e ganhar a confiança de pessoas que podem te abrir portas. Mas é perigoso, a academia pode ser perigosa se você ficar só na academia. Então, eu sempre Fantástico. tive isso muito claro em mente. Eu tenho uma atuação, um desenvolvimento na academia até hoje, né? Então, e nos diversos níveis foi assim. Hoje teve banca, né? Você comentou comigo. Hoje eu fiz uma banca de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Mas essa preocupação desde o início ali, né? Eu ali com 20 e pouquinhos, ali começando, falei, não, vou fazer a iniciação científica, vou me aproximar desses caras aqui, né? Mas ao mesmo tempo vou trabalhar com processo, preciso trabalhar com Legal. processo. Bruno, Né? e nesse aspecto, assim, você já visualizava lá na frente, vou me formar, fazer um mestrado, doutorado, vou advogar, você já tinha algo em mente, assim? Que isso Sim, eu via como um caminho. Eu via como um caminho. Né? De conseguir um primeiro destaque, de chamar a atenção das pessoas que eu precisava furar as bolhas. Isso para os meninos que estão olhando, a gente, as meninas, os meninos, né? O pessoal mais novo, eles vão precisar furar bolhas. Furar Nem a todo bolha. mundo é filho de pessoas já importantes da área. Né? A maneira que eu encontrei, né, de furar essas bolhas, de poder chegar nas pessoas que de fato estavam na ponta, e mostrar minha qualidade inicialmente foi por meio da atividade acadêmica. E eu pensava assim, como ali o nível era muito alto na PUC do Rio Grande do Sul, então assim, pô, no segundo semestre já estava assistindo a aula desses caras do doutorado. Eu ficava assim, Kate, eu posso assistir? Eu entrava e ficava assistindo. Do Auri, do Fábio, do Nereu, né, Luciano Feldens, né, e ficava ali já absorvendo assim, e pensava que esse seria um caminho. E como Mas já sempre com aquela visão de também não ficar só preso no ambiente acadêmico. sim, Também desbordar para a perspectiva prática, barriga do balcão. sim, não, tinha que ser. Tinha que ser. Por isso, e ali no início foi a defensoria. Depois a gente vamos falar das outras fases. Fiz plantão no Jecrim. Vamos Eu falar. fiz. que E daí legal. formou ali na PUC do Rio Grande do Sul. Me formei na PUC do Rio Grande do Sul. E essa questão já de pensar, talvez, no doutorado, lá na frente, no mestrado, eu pensava assim, e como a minha área de interesse, eu já comecei ali a me aproximar do direito penal material, logo eu descobri também que a base ali, comecei a ler Juarez Cirino, comecei a ler Juarez Tavares, né, que a base estava na Alemanha. E aí foi por isso que eu comecei ali já também estudar alemão e pensar nisso. Assim. Cara, isso Mas dá alegria. pensando em ir pra fora algum dia. Pensando, não, eu assim, desde muito, eu lembro que minha esposa conhecia, ela tinha 19 anos, né, ali ela estudava na Unicinos e na PUC do Rio Grande do Sul, né? E aí eu ia lá nos salões de iniciação científica, né, enfim, na Unicinos e tal. Aí eu lembro de ter tido um jantar ali muito no começo com a minha sogra, né? Ali já, pô, sei lá, segundo ano da faculdade. Daí eu falei, não, a gente vai morar na Alemanha.
Que Você legal. falou aí. Falei. Pô, que legal. Futuramente. Aí ela falou, você não acha que é muito cedo? Você sabe se ela quer? Bruno, mas, Presunçoso aí. assim, uma coisa que me admira, cara, é quando a pessoa tem em mente o que quer fazer. Mesmo que a vida leve para outros caminhos, assim. Não, Mas a coisa que me deixava incomodado era o pessoal na faculdade, tipo, assim, vou estudar pra concurso, não sei o quê. Nem sabia o que ia fazer da vida. Mas quem já tem assim, cara, eu vou ser juiz. Cara, eu vou advogar. Cara, eu vou fazer um mestrado. Pelo menos tendo a meta. A a gente vê que é um diferencial. E a advocacia estava em mente. Por quê? Porque tinha que ser advocacia. Toda a base teórica ali, a base crítica, é uma base que vem ali de colocar limite ao poder punitivo. Então, e os caras eram, salvo algumas exceções de pessoal da magistratura, eram grandes advogados. Né? Então, a ideia já ali... Isso é importante, de fato, você saber desde o início, assim, e ir com força. Né? Sabia que o caminho era esse, assim, advocacia depois. Né? E me conta um negócio aqui, cara. Beleza, formou, entrou no campo de batalha, você comentou do GCRIM. Cara, como é que foi o início da sua advocacia? Como é que foi essa transição para a Alemanha? Uma curiosidade aqui, como é que foi aprender o idioma? Foi sem saber e aprendeu? Como é que foi isso aí, cara? Tá, assim, o idioma eu comecei já, assim, paralelo à iniciação científica ali, o estágio na defensoria. Estudando alemão. Estudando alemão já ali no instituto em Porto Alegre. Devagarinho, uma vez por semana, mas começando ali já. E o estágio na defensoria também do Rio Grande do Sul, a gente aprende muito na defensoria, viu? A defensoria, ela É uma escola gigantesca. ela é uma escola. Ela é uma escola. A gente aprende muito, assim, na defensoria. E aprende o espírito também ali da defesa, a vocação. A gente aprende muito na defensoria. Mas aí eu me formo ali na PUC do Rio Grande do Sul e monto um pequeno escritório em Porto Alegre. Isso com 25 anos e vou fazer a especialização em ciências penais na PUC para ter um pouco mais de tempo para me preparar para o mestrado e, paralelamente, abro o escritório. E começo ali a fazer plantão mesmo, em delegacia. Raiz. Caramba. Começando lá do subsolo mesmo. Começando plantão no GCRIM, a gente ficava lá, tinha o pregão. Tinha uns senhores que ficavam ali também. Né? E eu ali, um menino, chegando ali. Eu falei, não, bora fazer audiência, né? E aí eles chamavam, e você pega muita agilidade, você pega cancha ali, porque muito menino. Ainda. E você pega o caso na hora, né? Assim, não, isso te dá um processo na sim. hora. Excelência, entra na sala de audiência, dá só um minutinho pra ver o processo. E aí você já tem que entrar e fazer a defesa, já tinha uma defesa padrão, né? E adaptava, mas foi... E aí fui conhecendo algumas pessoas também ali de outras áreas, professores, né? Então atuei ali 3, 4 anos como advogado em Porto Alegre. E paralelamente ao mestrado também atuei ali. E depois eu fecho o escritório, né? Consigo uma bolsa do governo alemão. E o pessoal ali da PUC também me ajudou muito. Eu fiz um trabalho de mestrado que foi bastante destacado e eles me ajudaram. E aí eu consegui ir para a Alemanha. Foi advogando ali, escritório pequenininho e ralando no mestrado. Conciliando. Sempre com essa noção, assim, né? De manter um altíssimo nível tanto na universidade, na academia, quanto na prática. É claro que esse altíssimo nível não chega do dia para noite. Claro. Você não vai ser doutor escrevendo tese alemão, discutindo com os caras lá, os professores alemães consagrados, que a gente estuda desde que mais nos influenciaram de um dia para o outro. Assim como também os casos, depois a gente vai falar, casos de alto nível também na prática. Não comecei do começo, né? Nessa época, assim. Mas já com a noção, não, eu tenho que ter a prática. Muito legal. E sempre conciliando, a advocacia com a academia. Sempre legal. conciliando. E valeu muito mais financeiramente. Eu, na época ali, novo, eu lembro que, enfim, a gente conseguiu já, a gente casou muito novo, né? Minha esposa casamos e fomos viajar. Já porque a advocacia ali, mesmo iniciante, estava rolando. E era muito mais interessante na época, eu pensava. Eu ter autonomia e estava ganhando, às vezes, mais do que se eu tivesse ido para o escritório naquela época. Então, eu optei por botar a cara mesmo. E fazia acontecer. Foi. E, Bruno, isso é muito bom, porque eu vejo que
aqueles professores que são dedicação exclusiva, claro que é uma questão de perfil, questão de vocação, de, enfim, pensamentos na vida, mas assim, quando tem alguma faculdade com muitos professores que estão mais na linha de frente, que são dedicação exclusiva, acaba faltando essa oxigenação, Falta. porque quando é realmente uma dedicação parcial, que consegue, né, a pessoa é juiz, a pessoa é desembargadora, ministro, ou então advogado, quando tem esse contato com a prática e traz para a academia, e a academia trazendo para a prática, É essa verdade. troca realmente enriquece muito, assim. A gente tem colegas, naturalmente, e eu respeito muito, que estão na universidade e não têm atividade prática. Mas a maioria do nosso meio, as pessoas conseguem conciliar. Eu acho importante conciliar, né? Principalmente se você quer ser, de fato, um penalista, né? Ou um processualista da área penal. É diferente, né? Eu tenho amigos que são da teoria do direito, da filosofia do direito. Os caras, de fato, Uhum. assim, não trabalham com processo, né? E às vezes nem precisam trabalhar, são professores aí, né, dessas áreas, mas, poxa, eu quero ser um penalista, né? O meu modo de ver, né, é que você vai precisar trabalhar nas duas frentes, né? Vai precisar, de fato, investir é, tanto na atividade da universidade quanto na prática. E se elas se encaixam, Hum. sabe? Às vezes você passa um período mais de estudo acadêmico, quando você volta para o processo, você volta diferente. Você consegue aplicar, né, uma linha de raciocínio mais sofisticada, uma capacidade analítica mais que vai conseguir esmiuçar melhor a situação, né? A capacidade de desenvolver a argumentação. Isso quando você volta para o processo muda. E do outro lado também, você vai fazer uma academia muito asséptica, bolha, se você não conhecer da prática, né? Então, e os nossos grandes penalistas, né, eles mantêm essa atividade. O professor Auri, a gente estava comentando, né, sobre o professor Auri, por exemplo, que é, é uma grande referência para nós. É um grande acadêmico, tem Uhum. atividade, Sim. né? Professor Toron, professor Geraldo Prado, professor Jair Cirino, né? Professor Juarez Tavares, né? Eles têm uma atividade prática destacada, mas também mantém a atividade acadêmica, né? Cara, muito legal. E conta aqui, Brunão. Curiosidade, acho que é uma experiência que poucos têm. Conseguiu o doutorado, conseguiu a bolsa. Cara, como é que foi essa transição para fora? E, cara, quanto que é uma bolsa dessa, assim? Eu não faço ideia. Não, Como é então. que funciona isso aí? Dá para sustentar? Não dá? Tem que Não, trabalhar lá? a Não ideia é tem? assim que dê, de uma maneira simples. A bolsa que eu ganhei é a bolsa do governo federal alemão. A bolsa de doutorado pleno, que é o PhD completo que você faz lá, eles dão mais ou menos 10 bolsas completas por ano no Brasil, para todas as áreas. Então, nós Meu. éramos 10. E aí, quando eu Caramba. cheguei lá, conheci os outros. Tinha cara ali da física teórica, tinha cara Então, da do direito só medicina. tinha você. Tinha eu e mais um. Que legal. Muito Meu legal. Deus, cara. Eram dois. É. E aí é uma bolsa, assim, em torno de 2.500 euros. E eles, como é uma cidade cara, Frankfurt, eles dão uma ajuda maior, né? Interessante. É, eles pagam curso para a esposa, pagam um valor a mais também por estar com a esposa. Você consegue viver Legal. de uma maneira bacana, assim, muito simples, mas Sim. digna e se dedicar ali a... E até aproveitando o gancho do André, nessa transição, assim, como é que você fez com seus casos? Você Uma boa passou pergunta. subs, ou então tentou tocar de longe? Como é que você É fez, uma boa assim? pergunta. Eu tomei a decisão de não ficar com nada. Eu falei assim, até porque eu queria mudar o nível da advocacia. E Sim. estrategicamente eu não queria Sim. mais. Eu não queria mais contato com aquelas pessoas. Você quis romper Eu quis realmente. romper, Legal. né? Porque era uma advocacia inicial, ali local, em Porto Alegre, né? E a tendência, isso é importante estrategicamente para quem está começando. Dificilmente você vai conseguir dar um salto de nível de casos e clientes se você não fizer algo muito extraordinário. Toda razão, Cara, cara. eu sempre Então a percebi tendência, isso, se eu assim, continuasse ali, né, era eu ficar com aqueles clientes. Eu me procurar cada vez mais, sim, mas ia ser aquele tipo mais básico, mais simples, local, né, de alguém que era um menino recém-formado que estava Total. começando. Né? Então a pessoa, isso eu vejo muito em colegas, e é difícil chegar a pessoa e falar isso, é. mas é muito importante. É. Eu concordo totalmente, porque assim, se você pega um cliente de um nível, ele vai indicando amigos que são do Claro, mesmo nível. Então, se para você claro. subir de patamar, a não ser que seja alguma estratégia meio
paralela, digamos assim, sei lá, marketing digital, uma pessoa vai por outro lado, mas sim. Mas o é reconhecimento no difícil. meio, sólido, é difícil. É difícil. E depois que você vincula a sua imagem àquele cenário, a depender do tempo, você não consegue Não mais consegue. desvincular ou leva muito E eu trabalho. eu tinha clareza disso, assim. Então eu fiz questão de não ficar com nenhum daqueles clientes. Passei todos para colegas ali, fiz as reuniões que tinham que ser feitas, as visitas que tinham que ser feitas. Ó, tô indo, Passando o acabou. caso que. Cara, você foi muito inteligente, sério. Foi muito Não, bom. porque eu queria romper com isso. Sim. Falei, não, eu vou fazer outras coisas, pô. Eu vou lá onde os meus mestres estudaram, vou fazer um grande trabalho lá, vou conhecer as pessoas. Inclusive, depois foi na Alemanha que eu conheci o Luiz Gilmar. Que legal. Cara. Conheci o professor Jair Tavares. Outras pessoas eu consegui me aproximar lá. E aí eu falei, não, vou pra lá, vou fazer outras coisas. Depois eu vou voltar com a advocacia. E aí, num outro nível. Legal. E ali, pode falar, João. O plano era voltar pro Rio Grande do Sul ou Não. qual que era o plano, assim? Vou voltar já pra Brasília? Não, eu Você senti foi aberto, que assim? o mercado do Rio Grande do Sul não tava tão bom na advocacia. Né? E também, as universidades ali, existe uma dificuldade de conseguir entrar também, porque tem muito criminalista ali. Tem muito né? criminalista bom. Então, o fato de ter muito criminalista ali é bacana, nossa comunidade e tudo mais, mas também tem muita concorrência. Sim. Né? Eu senti o mercado de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul já um pouco saturado nas minhas visitas que eu fazia na época que eu estava morando na Alemanha. Então, a minha ideia, e isso eu conversava, enfim, com amigos, com a minha esposa, era, não, nós vamos voltar para São Paulo ou para Brasília. Cara, legal a visão. E uma coisa que você já me confidenciou, comentou anteriormente, que é trabalhar em um escritório alemão, cara. Foi. Como é que foi essa loucura, assim? Como é que surgiu? Qual que foi a ideia? Também foi naquela pretensão de conciliar a academia com em que momento que veio isso? Conta sobre isso aí. Foram aqueles momentos de virada mesmo. Tive alguns, eu acho, na minha trajetória. Assim. O grande primeiro, se a gente vai, de fato, pontuar, é a ida à Alemanha. Fantástico. Ali, realmente, porque eu Ponto fui de estudar com os inflexão. caras assim, mais relevantes, de fato, do mundo, assim, do nosso meio, né? Do direito penal com essa matriz civil law é ali. Né? Então, assim, de fato, essa foi, e os contatos ali. Então, o grande primeiro momento de inflexão. Assim. Depois, então, foi da seguinte maneira. Eu sempre com essa visão, pô, eu preciso conciliar a prática. Só que ali, em algum momento do doutorado, foi impossível conciliar. Né? Dedicação exclusiva. Cerca de 2 anos e meio. Eu falei, não, eu preciso escrever. E eu preciso escrever em alemão. E eu vou ter que defender esse alemão. E o nível... E fazer tese lá, original, dar um passo na teoria do crime, lá, assim, é muito difícil. Né? Porque eles já escreveram sobre tudo. Meu projetinho que eu cheguei lá, falou assim, olha, Bruno, com muita educação, meu primeiro orientador, isso que você quer fazer, né? 100 já fizeram e 1000 já provaram que não dá pra fazer. Então você tem que partir de um outro estado da arte que eles já tinham. Então, assim, é uma sofisticação que, claro, demandou tempo. E eu fiquei acho que foi o único período na minha vida que eu fiquei somente na universidade. Foi coisa de 2 anos e meio, que foi o período ali realmente de confeccionar a tese. E aí foi o seguinte, quando eu terminei a tese, a gente tem que depositar. Né? E do depósito até a defesa, às vezes demora 1 ano. Nossa, cara. Demora um pouco mais. Eu não tinha a dimensão disso. Porque a agenda dos caras ali é difícil, demora. Mas isso a bolsa normal. Segue normal, recebendo. não teria problema. Mas eu falei, cara, tô aqui. Aqui que eu fiz? Eu peguei meu currículo. Primeiro eu fiz um levantamento dos maiores escritórios da Alemanha. Eu peguei esse de faturamento. Quais são os top 10 faturamentos? Google mesmo, Google. E assim, eu tava em Frankfurt, que é o centro financeiro da Europa. Então, o faturamento não é qualquer coisa. Assim, são escritórios realmente maiores da Europa. Gigantes. Eu falei, por que eu vou atirar nesses caras? Eu vou tentar com esses caras. Que a chance de eu conseguir muito maior, porque eles vão ter muito mais casos internacionais. Né? A minha chance com um escritório alemão que só tem casos alemão pra quê? Eu vou, né? Cara,
Fantástico o raciocínio. Aí mandei ali para vários, né, dessa lista. Cara, raciocínio e iniciativa também, né? Às vezes o pessoal acha que caiu do Tem, colo. tem. Tava passando, Não, tropeçou nada, né? e caiu. É. Nada por caiu. favor. E como é que foi esse contato aí? Como é que Então. você mandava carta? Não, então eu mandei meu currículo. Por e-mail. Sim. Por e-mail pro recruta, né? Normalmente eles têm recrutas que são permanentes. O cara ali não vai, não, abriu uma vaga. Às vezes até eles colocam, mas assim, eles estão sempre recrutando talento. Então se você quiser, não, pô, eu vou mandar meu currículo lá pros maiores escritórios, vai ter um recrutador que vai chegar, ela vai analisar. Fantástico. Aí mandei para alguns, 2 me chamaram para entrevista, um fez a entrevista ali em Frankfurt mesmo, era um escritório inglês, dos maiores ali. Ficaram de me ligar, o Fresh Fields. Fresh Fields é um escritório inglês que é o maior escritório da Alemanha. E é um dos maiores da Europa mesmo. Assim. Um escritório bem antigo, do século XVIII na Inglaterra. Estamos falando de quantas pessoas no escritório desse? O Fresh Fields tem tipo 3.000. Que isso? Meu que Deus. isso? E eu acho que isso só na Alemanha, se eu não me engano. Assim. Aí eu fui lá, ficaram de me ligar. Nesse inteirinho veio outro. O escritório Hengler Miller, sede de Berlim. O Hengler Miller, ele nessa lista de faturamento, ele está em terceiro. Mas os 2 primeiros são ingleses, então ele é o maior escritório alemão. Na Alemanha. Aí eles me chamaram, fui lá em Berlim, de Frankfurt para Berlim, peguei o avião. Falei, não, vou lá na entrevista para Berlim e tal. Aí conversei com um cônsul, um consultor, né, do escritório. Ele falou assim, não, gostamos muito do seu currículo, pela sua trajetória aqui já na universidade, tinha as cartas de recomendação dos professores, né, o fato de você ser brasileiro, uma coisa diferente, a gente deixaria aqui mais de stand-by e tal, mas a sua visita aqui se tornou imperiosa, porque na semana passada a gente pegou um caso gigante no Brasil. Que legal. Aí eu falei, caramba. Aí ele falou, então, depois já da entrevista, da conversa ali, falamos em alemão, tá, tinha estudado algumas coisas. Falei, não, eu quero trabalhar aqui com crime financeiro. Aí ele falou, não, legal, você vai trabalhar, mas chegou uma outra coisa aqui que você vai gostar, mas eu só posso dizer segunda, e tu começa segunda. Isso era que dia? Isso era tipo quinta. Cara, você está dormindo, passou o final de semana, Excelente, começar... Aí eu fui pra casa e falei, pô, nós vamos ter que alugar uma casa em Berlim. Não é fácil alugar uma casa em Berlim. Mesmo você tendo, ali não, vou pagar, porque é muito concorrido você conseguir um apartamento nessas grandes cidades. Você não consegue, não, você não consegue. Quando eles vão alugar um apartamento, tem visita, sei lá, 30 pessoas. Meu Deus. É mais fácil, tem gente que fala isso, eles têm uma piada, assim, em alemão, que eles falam, é mais fácil você conseguir primeiro a casa e depois o emprego, estando em Berlim, do que conseguir a casa. Mas a gente tinha um amigo espanhol que tava lá e tal, e que a gente sabia que ele ia viajar. Eu consegui com ele. E fui pesquisar, né? E que caso é esse? E aí veio os casos da prática de alto nível. Aí começa. Foi o primeiro caso prático de alto nível que eu atuei, foi esse. No Hengler Miller em Berlim. Mas o caso tramitando aqui no Brasil. Então, vou contar. Tá. Aí eu fui pesquisar, final de semana. O que aconteceu, cara? Como assim o Hengler Miller pegou e tal? Aí achei uma outra notícia aqui dos portais brasileiros falando do caso de Brumadinho. E que a TUVSUD tinha contratado o Hengler Miller para fazer uma investigação interna e tocar a defesa da TUVSUD. O que é a TUVSUD? Porque a TUVSUD ela é uma empresa que faz auditoria na Alemanha, né? E ela atesta a boa qualidade das coisas. E eles têm uma confiança absurda na TUVSUD. É a TUVSUD que atesta se um elevador tem condição, se um carro tem condição, se uma indústria tem condição. É uma empresa que atesta qualidade. E é uma empresa de um valor assim, extraordinário na Alemanha. Então a questão da responsabilidade nesse contexto do desastre... Não, bem sensível, caras, bem e a TUVSUD tinha assinado os laudos que atestavam que a B1, a barragem estava boa. Então, quando eu cheguei na segunda, os conselheiros ali, os caras do board, da diretoria da TUVSUD, os caras estavam lá no Hengler Miller. E os caras estavam transtornados.
Porque a imagem deles tinha sido abalada, né? Pela filial aqui brasileira da TUVSUD, que atestou ali a qualidade das barragens. E os caras estavam apavorados, querendo sair do contrato das outras barragens. E aí começou a briga Vale TUVSUD, né? E uma quantidade de material. Eu era o único cara que falava português no escritório de Berlim, do Wengler Miller. Eles contrataram o Pinheiro Neto, obviamente, grande escritório para correspondência aqui no Brasil, mas mandava para tradutor as coisas, mas passava por mim antes. Todo o material probatório, os e-mails, os atestados, os laudos, né? E aí eu trabalhei muitos meses nesse caso. Assim. Muitos meses. Cara, um caso do Brasil gigantesco na tinha Alemanha. Que ser, cara. Aí eu comecei a falar, não, agora eu já tenho... Tô começando aqui um alto nível na prática também. Uhum. Que legal, na Alemanha, cara, que legal. Sensacional. E como é que foi esse retorno aí pro Brasil? Não, o retorno eu tava lá em Berlim trabalhando nesse escritório, né? Não tinha defendido ainda a tese, mas tava com aquele sentimento de querer voltar. Né? Tava com aquele sentimento de querer voltar. Né? E aí eu mando um currículo pro IDP, né? Depois o ministro vai lá na palestra também. Lá na Alemanha. Em Frankfurt. Aí eu mando o currículo também pro Vinícius, que estava aqui, né? Ele também... O Vinícius era coordenador do IDP, uma coisa assim, né? Ou não? Ele é professor no IDP. Ah, tá. E aí eu falo com o Bachur na época também, que era o coordenador, o Bachur era o coordenador do mestrado e doutorado, né? E aí que surge o convite, foi de uma maneira também bem marcante, assim, o convite do ministro Gilmar, né? Eu tava ali no metrô, né, de Berlim, indo, voltando do escritório, que lá a gente anda de metrô mesmo, né, em Berlim. Sim. E aí me liga o Vitor, que era chefe de gabinete do ministro Gilmar, né? E aí o Vitor fala, cara, o ministro teve acesso aqui ao seu currículo e quer te fazer um convite, faria um Skype com ele. Eu me lembro exatamente desse momento, cara. Assim, tava em Berlim. E esse seria, só voltando nos pontos de inflexão, primeiro ir pra Alemanha. Foi. Primeiro ter a coragem de falar, não, eu vou fechar aqui meu escritório. Vou largar tudo. De pequeno porte, né? Vou largar tudo pra buscar um alto nível máximo. Eu falei assim, eu não vou pra outro lugar. Eu quero ir pra onde é que é o nível máximo. Cara, eu falei, não, então eu vou lá. E o segundo ponto de inflexão? O segundo, o Wengler Miller, pô, assim, você aprende muito no escritório deles. Os caras têm uma cultura, assim, corporativa. Pô, os caras têm, assim, são muitos anos, né, cara? São casos muito gigantescos, assim. Coisa tipo toda a Lufthansa, sabe? Casos, assim, que... E muita coisa legal lá, assim. Por exemplo, toda segunda tinha um café da manhã corporativo em que alguém responsável por um caso ia apresentar o caso. Que legal, cara. E aí discutir e tal. Então, assim, foi muito importante. Foi o segundo ponto. E o terceiro agora... É o ministro Gilmar. Legal. O terceiro é o convite do ministro Gilmar. E aí eu falei, na época, claro, vou fazer o Skype com o ministro. E aí ele foi uma coisa bem direta, assim, foi um convite. Ele falou, tu vem pra Brasília? Eu falei, eu vou, claro. E aí fui extremamente bem recebido, assim, por todos no gabinete, pelo ministro, né? Foi assim, a melhor maneira possível de eu ter voltado ao Brasil na época. E você já tinha defendido a tese, tava... Boa pergunta. Aí eu acelerei e defendi. Ah, legal. Defendi assim, tipo... Já tava com a proposta ali... defendi, tipo, uma semana antes de vir pra cá. Pô, legal. Cara, tudo corrido. Já... Não, só um ponto dessa questão do escritório desse porte, imagino que você tenha aprendido muito a questão dos processos internos, Sim. né? É uma coisa que na advocacia a gente vê que falta, né? Até Muito compartimentado. Conversando com muitos advogados, a gente vê assim que quando a pessoa abre o escritório, a pessoa é acostumada com a técnica, mas ela não sabe, tipo, questão de gerenciamento, gestão de equipe, procedimento interno, quem revisa o quê.
chegou o caso para onde que vai, a gente vê que é uma dificuldade grande na advocacia. Meu Deus. Uma estrutura muito organizada, assim, muito confortável, muito aberta para o debate. A cultura dos caras, assim, eu fiquei realmente, assim, muito impressionado. Aí você tem uma hierarquia ali, um plano de carreira muito estruturado, Pô, legal. né? Em que esses escritórios, esses grandes escritórios, ali você tem que ter uma nota da prova deles. É uma prova única lá, jurídica. Você tem Entendi. que ter a nota muito alta. Então, assim, era a elite jurídica que estava ali. Então, eu aprendi muito mesmo. Cara, que legal. E se puder falar, Bruno, quanto que se paga num escritório desse assim? Ó, boa pergunta. Então, o meu cargo era um International Lawyer, né? O International Lawyer tem uma carreira separada. Por quê? Porque ele não tem a OAB alemã, que é Fantástico. essa prova estatal única, que é a mesma para juiz, para promotor, é a mesma. Caramba. E a nota para entrar Que- nesses escritórios, nesses 3, 4 escritórios, ele é muito mais alto do que para ser juiz. Que loucura, cara. Mais alto. Um cara que consegue essa nota muito alta para estar nessa carreira principal dos escritórios, ele começa ganhando 130, 140 mil euros Por ano. por ano. É muito. E Cara, a coisa é vai muito subindo. dinheiro. Os sócios, cara, porra, ali no Hengler Miller chega perto de 1 milhão de euros. Cara, Pô, mas muito interessante isso que você falou da questão de ser a mesma prova, porque assim, a dificuldade que eu vejo a nível Brasil é que, cara, a prova da OAB, assim, eu sei que muita gente tem dificuldade para passar e tal, mas você compara a prova da OAB com a prova de técnico judiciário de qualquer tribunal, que é uma nível prova, médio, que é uma prova Essa singela. prova ridículo, lá assim, é um nível ridículo, muito alto. então isso é bom, porque assim, quando o advogado se forma lá, ele já tá no nível muito acima, Tá. né? Já tá no nível... Não, e nesse nível. E aí, a minha carreira, que é o International Lawyer, eu ganhava mais ou menos uns 5 mil euros por mês. Cara, levando em consideração o poder de compra ali, né, o cenário, cara, Não, você vive bem. Ah. Você vive bem. Assim, vamos supor, a ideia, se a gente fosse ficar lá, era a minha esposa conseguir algo parecido. Aí, pô, vai viver, sei lá, com 8 mil euros limpo. Vive muito. Pô, Sim. que legal. Cara, muito legal. E daí o ministro Gilmar chama. Foi. Em quanto tempo foi essa transição? Faço a banca, né? Minha banca ali tava o professor Klaus Guinter, o professor Pritfes, Meu o Deus. professor Silva Santos tava na minha banca, lá em Frankfurt, o professor Burhard, aí faço a banca lá, recebo a nota mais alta, que é a suma cum laude, né? Que assim é mais ou menos 2% das teses defendidas. Cara. E eu queria, eu tava Sensacional. direcionado, cara, eu tava obcecado. Tem que ter um pouco obcecado pelas coisas. Tem que sabe? ser, né? Tem, cara. Eu tava assim, tem. falando, não, eu vou atrás dessa nota. Não, mas, pô, os caras. Não é o esperar de um brasileiro. Não, eu vou. Não, vamos lá, vamos fazer. Cara, isso é uma coisa que eu acho que é legal pontuar também, né, cara? A gente vê, às vezes, as pessoas estão num patamar super desconfortável de vida e a pessoa, não, eu tenho que ter uma vida equilibrada. Que equilíbrio o quê, rapaz? Vai, arruma um problema pra sua cabeça aí, vai pra cima desse negócio. Cara, se você não quiser muito e não tiver obcecado, assim, você não vai fazer. E eu tava obcecado com essa ideia dessa. E da onde eu ia publicar também. Eu publiquei numa série na Alemanha que foi a primeira tese de doutorado a ser publicada. Todas as outras são trabalhos de livre docência dos professores titulares alemães. Cara, que legal. E é Pô, que legal. um negócio legal também, cara, que mostra o que é o brasileiro também, né, velho? Às vezes tem um você tem que preconceito mostrar. muito grande, né, cara? Chegar lá e falar, velho, ó, vem cá. Não Tem tô que aqui pra mostrar. brincadeira. Mostrar. E aí eu venho. Aí venho, defendo e venho pro gabinete do ministro Gilmar. Quanto tempo isso aí? Da ligação até o gabinete? Cara, acho que deu em torno de uns um mês no máximo. Caramba. Meu, deu muito rápido. Cara. Bruno, e uma pergunta sobre essa questão. Eu lembro até que a gente conversou rapidamente lá na última imersão dos Tribunais Superiores. Você falou assim que sentiu um pouco da dificuldade de perder o contato com o pessoal no Brasil. Assim, Como que foi essa dificuldade? Mas assim, a gente vê que o resultado foi... Não, mas mesmo você se afastando do mercado, você, tipo, conseguiu manter um contato com o Brasil e voltou no nível altíssimo, assim. Então... a volta é muito importante. Pra quem quer estudar fora, né? Eu vou pra Harvard, vou pra Franca, pra Berlim, vou pra Oslo. Né? Os caras têm que estar atentos a isso. Né? Como voltar? Não é bom, você não pode perder o contato totalmente. Então o que eu fazia? Eu tava sempre vindo pra eventos aqui. Eu tive a felicidade de vir pro Seminário Internacional do BC Crim, fazer uma mesa com a Helena Low, por exemplo, quando eu era estudante lá ainda. Que legal. O Seminário Internacional do BC Crim.
vim fazer uma mesa também do IBCCRIM com o professor Davi. Cara, legal. E isso foi fazendo com que eu mantivesse contato com as pessoas aqui. E muito por meio de amigos. Né? O Yuri Félix, por exemplo, que estava lá no IBCCRIM, tinha sido meu colega do mestrado. Eu comecei com quem era meu colega do mestrado. Né? E fiz questão de manter um contato para que as relações não esfriassem no Brasil. Falei assim, o cara tá lá, mas tá publicando aqui, tá vindo dar palestra aqui, no IBCCRIM, no Seminário Internacional. Né? Você pavimentou sua volta, né? Não foi a coisa, eu vou fazer estudar Como fora. Tudo na vida, né, cara? Vocês sabem disso. Se você deixar solto, você tem que tomar o controle realmente da sua carreira. Eu vou fazer isso e eu vou fazer tudo para que isso aconteça. Cara, porque muita gente acha que a carreira acontece, né? E não acontece, né? É necessário um exercício intencional e um esforço direcionado, efetivamente. Esforço direcionado. É claro que tem alguns momentos desses de inflexão que são destino. Por exemplo, assim, é o destino, mas para quem se preparou. Totalmente. Porque também o ministro não ia convidar uma pessoa despreparada. Se não tivesse um destaque ali que ele estava vendo, claro. Entendeu? Que tinha, né? Mas podia não ter aparecido. Claro. Enfim. E aquela frase, né, que a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Não basta a oportunidade e não basta a preparação, mas esse casamento efetivamente é o fato gerador de tudo. E aí é mais um ponto de inflexão importantíssimo, né? Porque assim, eu venho para trabalhar ali na área do direito penal, né, das operações criminais. O ministro, que na época estava com o maior destaque, muitos dos julgamentos mais importantes da história estão sendo julgados, que iam decidir a história do país, né? Lula, Moro, revisão da Lava Jato. Cara, e como é que foi? Beleza, cheguei. Como é que é a adaptação no gabinete? Eu cheguei ali, qual que foram os seus maiores desafios ali naquela posição? Porque até então... Tem vários. Você foi defensoria, advocacia autônoma e depois advocacia no escritório. Então você estava do lado de cá do balcão e vindo da Alemanha. Como é que foram os desafios ali? A flexibilidade, ela é uma característica importante também, André. A flexibilidade, a adaptação. Você precisa ser humilde para se adaptar. Eu tenho casos de amigos que vieram, venho de Frankfurt, de Berlim, fiz o doutorado. Chegou nos gabinetes aqui, querendo falar alemão com os caras, impor as coisas. Não deu certo. Então, eu cheguei, muito importante ali, a minha postura. Uma postura aqui de flexibilidade. Estou num ambiente novo, dentro do Poder Judiciário, na mais alta cor, num ministro que está mais importante aqui. Eu vou me colocar numa posição humilde de trabalhar. Primeiro que eu já estudei lá no Rengler Miller, eu estava estudando já o regimento interno do Supremo. E vendo os últimos casos penal, porque eu sabia que era o que eu ia trabalhar. Cara. Né? Eu lembro até de um amigo, tu vai trabalhar nos processos da Lava Jato, do Lula? Eu falei, com certeza, né? Eu já fui me preparando mentalmente para isso, que não é uma coisa simples também, depois a gente pode falar sobre isso. A pressão dos grandes casos como assessor. Né? E, então, assim, me colocar ali numa humildade de aprendizado, dar valor para quem era da carreira do concurso, porque os caras estavam ali técnico, analista, e muitos desses caras eu virei chefe dos caras. O assessor ele tem uma hierarquia com o analista. Tem analistas que se tornam assessor. É a função. Era mais ou menos metade ali. Né? Mas você vem de fora para ser chefe dos caras. Entendeu? Então, assim, mostrar também o respeito ao trabalho do pessoal, de muitos analistas técnicos que estavam, às vezes, não estavam fazendo tese, mas estavam, os caras estão julgando, os caras estão fazendo 5, 6 decisões por dia, tem que respeitar esses caras. Entendeu? Não vai ser minha função, óbvio. Né? Então você gerenciava quantas pessoas, assim, quantos servidores? Não, eu cheguei a ter 1, 2 analistas, 1, 2 estagiários. Ah, legal. Muito então tudo legal. de criminal passava nessa equipe, assim. Tipo, não, é porque assim, a estrutura é a seguinte, você tem ali uns 9 assessores, esses assessores são as pessoas que têm contato diário com o ministro, diário ou, enfim, 2, 3 vezes por semana, semanal, que despacham, que levam os casos ao ministro. Né? E aí depois você tem vários analistas, vários técnicos que também são divididos por área. Os assessores também são divididos por área. Girava em torno de 2, 3 assessores para a área criminal. Né? E os analistas ali, acho que tinham 5, 6 analistas de penal. Né? Isso, casos mais amplos, mas aí o seu grupo era só das operações. Eu fiquei com isso um bom tempo. Né? E aí, assim, me mostrar humilde, fazer amizade com esses caras, né? Conhecer o trabalho interno. Mas não, como é que funciona isso aqui? Tô chegando aqui agora.
como é que funciona? Eu quero ser útil, me mostrar útil ao ministro, né? Mas, assim, eu tenho que dizer que eu fui, assim, recebido de uma maneira muito carinhosa, né, pelo ministro, pela secretaria, pelo chefe de gabinete à época, né, pelos demais assessores, assim, fui recebido com muito carinho, assim. Cara, muito legal. Não, maior desafio, cara, que você enfrentou ali nessa posição ali de assessor. Qual foi o caso mais difícil, assim, que você teve a oportunidade de trabalhar? Cara, tiveram muitos, mas, assim, a gente sabia pela atenção, né, os casos ali da Lava Jato. A gente fez toda a revisão da Lava Jato do Rio, do recorde de competência, ali, casos muito, muito, muito tensos, né? E eu acho que um caso que até o ministro ali se emociona, né? Se a gente pegar no Jornal Nacional, tem. Teve um dia que o Jornal Nacional foi, em boa parte ali, a leitura desse voto. Que foi o dia que a ministra Carmen muda o voto e se reconhece a suspeição, né, do atual, então, senador Moro, né, à época magistrado. E a gente sabia que aquilo ali possibilitaria mudar os rumos do país, porque mudaria a questão das eleições, né? E aí o ministro sabia disso, ele se emociona, é um voto muito importante para ele. Então, trabalhar nesses casos ali, dessas operações, ele tinha uma atenção da importância e de ter que entregar ali um rigor técnico, assim, de colocar o sangue mesmo naqueles estudos, né? Eram estudos, assim, bem aprofundados, porque tinha que ter uma solidez, né? A gente sabia da importância. Que legal, E cara. os votos do ministro são muito técnicos, né? Claro que de todos são, mas assim, a É, gente vê aquela questão o ministro Gilmar do é um destaque. gabinete que preza muito pela técnica. Sim. Cara, muito legal isso aí. E, cara, não sei se tem mais alguma coisa dessa fase aí, João, que você acha que vale explorar, mas eu acho que é legal agora entrar, cara, começar a entrar na advocacia, né? Sim. Sim. É Esse quando a coisa começa a envolvimento- ficar boa, Que é né? quando a coisa começa. Pois é, você ficou quantos anos no gabinete? Como é que foi essa Quase decisão? 4. E essa decisão, assim, para advocacia, você tinha algo em mente Quase já? 4 anos. Não, eu sabia que ia ser temporário para ir para a advocacia. Fantástico. Assim, era a visão que eu tinha de futuro, era vir para a advocacia, porque eu não era da casa, né? Eu não era concursado, nunca fiz concurso, então, enfim. É difícil fazer carreira, assim. Não era meu objetivo, assim, né? E também não ia querer sair de lá para fazer concurso depois, Sim. para ir trabalhar, sei lá, no interior. Então a ideia era advocacia, foi pensado, né? Foi pensado. Eu falei, não, eu vou sair para advogar. Era algo que cedo ou tarde ia acontecer. Eu comecei já a ficar um pouco mais. Já começou a ficar mais do mesmo também, mais pro final, no gabinete. Já tinha, né, tinha passado ali os grandes casos e também já sabia muito como a coisa funcionava, que eram novos desafios mesmo, assim. Aí achei que era o momento, né? Aí de fato eu saio, aí venho pra advocacia. Tive uma quarentena, né? De 6 meses. Cara, e como é que é? Isso é remunerado? Como é que é? Não é, mas você não pode advogar no Supremo por 6 meses. E Ah. naturalmente as pessoas que me procuravam eram para casos no Supremo. Sim. Claro, que é onde você tem um Por conta da know-how. experiência. né? Então, mas eu tive que segurar. Então represou muita coisa ali. Sim. né? Mas em outras, no STJ, no Já TRF, podia trabalhar no TJs. STJ. Podia trabalhar no STJ. Né? Aí saio, trabalho com alguns colegas. Trabalhei no caso do Mauro Cid com o Bernardo. Né? E foi uma coisa também emblemática. Dessas que acontecem, porque o Mauro assinou a procuração no dia exato que acabava a quarentena. Nossa. Caraca, e coincidência O total. marco ali. Foi matemático, assim. E E como é que você chegou assim nesse caso? Parcerias? Não, Como é que você. era um cliente do Bernardo, e aí eu trabalhei junto com o Bernardo no escritório Mas assim, as dele. pessoas te procuravam, No então início. você foi fazendo esse contato também, essa captação ativa, não no sentido de ir até o cliente diretamente que é vedado, mas Não, no eu não sentido comecei ali na de fazer época. parceria, se não oferecer. Tinha alguns colegas já me procurando, uma coisa ou outra. Aí teve esse trabalho com o Bernardo, que era um cliente dele. E a gente trabalhou juntos ali alguns meses, né? Foi também muito especial. Cara, que legal. Porque a gente fez CPI, tinha muita mídia, né? Então teve isso. Então ali foi o início, né? Assim, Cara, muito legal. e depois aí eu
depois disso, a gente realmente monta o nosso escritório e começa a tocar as coisas. Cara, muito legal. E nessa jornada do escritório, cara, o que você já tem de caso assim que você fala, cara, esse caso aqui foi muito legal, um puta desafio, um caso emblemático. O que você tem assim marcante? Cara, a gente já entrou em algumas operações, assim, né? A gente tá atuando na Operação Última Milha, que é esse caso da ABIN, que é um caso muito interessante Muito. também, assim. A gente tem, enfim, nosso cliente ali, que era um cara da ABIN, enfim, a gente tá ali num trabalho na Última Milha. Teve uma vitória importante ali de quebra de cautelar, bem interessante. Tem outras operações que a gente trabalhou, tá trabalhando, né? Operação Saúva, Operação Mãos Limpas, Operação Apocalipse ali no prefeituras no interior do Paraná. Tem alguns casos emblemáticos também que a gente acabou pegando em outros estados. Tem um caso no Pará também ali, que é um caso muito Cara, interessante. que legal. E Brunão, pô, você tem várias experiências. O maior desafio que você viu na advocacia, assim, entrou na cara, isso aqui foi a coisa que mais me chamou a atenção, foi o maior desafio da Cara, a advocacia. advocacia é muito interessante porque você tem que ter diversas competências, né? Na advocacia, e aí o sujeito que tem uma origem acadêmica, ele tem que ter a humildade de entender que são carreiras paralelas e tem competências diferentes. Como professor também. Dentro da academia, você já tem algumas diferenças, né? Eu dou aula na graduação, no mestrado e no doutorado. Eu dou aula para juiz, no CEUB, dou aula para... Eu já dei aula até para desembargador no semestre passado. Né? Para delegado, para... Então, assim, aí é uma competência diferente da pesquisa. De pegar e escrever um livro. Né? Agora, tudo bem, são competências dentro da universidade. É porque, assim, você tem que saber também como você vai dar aula para os caras que têm muita experiência prática. Você vai dar aula para um juiz. Pô, o semestre passado tinha um desembargador na turma. Defensores públicos. Eu tenho orientandos defensores. Né? A gente se colocado numa posição de discussão acadêmica com gente que está muito projetada. Eu estava na banca, por exemplo, do Vladimir Aras. Estava na banca. Cara. Então, assim, tem que ter uma competência ali. Né? Tem uma competência. Sim. Diferente de escrever livro, seja em português, seja em alemão. Mas a advocacia são outras competências. Aí primeiro você tem que se ver de fato como empresário, e aí você vai ter que ter uma gerência, você vai ter que ter um pensamento não de curto prazo, mas de médio e longo prazo, de montar equipe, de ter uma preocupação com a imagem, de ter uma preocupação com o financeiro, de ter uma preocupação da captação, de ter uma preocupação do relacionamento com os julgadores. Né? É uma atividade que engloba diversas competências. E a excelência técnica, que eu acho que mais ou menos eu conquistei. Mais ou menos não, cara. Não falta modéstia, cara. No caminho também da história, enfim. Mas é só mais uma. Aí tem que ter humildade. Pô, eu tenho excelência técnica? Tenho, pô, sabe? Legal. Não tem como, mas ela vai resolver minha vida totalmente? Não, não vai. Eu sempre falo do livro, até comentei com o Não André, vai resolver. do mito Não do vai resolver. empreendedor. Sensacional. Ele fala disso, que assim, geralmente o empreendedor, ele começa como um técnico frustrado, porque ele trabalha para alguém. Ele, cara, eu quero abrir meu negócio que vai resolver meus problemas. Só que a única competência que ele tem é a competência técnica. Então ele não tem competência que ele coloca 3 perfis principais, né? Que é o empreendedor, envolve toda essa questão de relacionamento, captação, como é que eu vou alimentar a minha empresa e a questão de gerenciamento também, né? Gerenciamento. Então, assim, a gente vê muito isso na advocacia. A pessoa começa o escritório, só tem habilidade de técnico, mas não tem nenhuma habilidade de questão de gerenciamento de equipe, delegação de competência. Porque, assim, se a pessoa for muito se concentrar demais no trabalho, uma hora quebra, né? O que vai acontecer com o cara? Assim. Exatamente, João. O que vai acontecer com o cara que tem pode ser o máximo possível de excelência técnica. Se ele não tiver visão empresarial, se ele não tiver uma visão de formar uma equipe médio e longo prazo, se ele não tiver uma visão de montar uma estrutura, se ele não tiver a visão da imagem, da relação, né, das relações, enfim, ele vai acabar sendo absorvido por uma outra estrutura. E rapidamente... porque quem vai dar as cartas vai ser o dono do cliente. E você precisa ter os seus clientes. Fantástico. E para você ter os seus clientes, você vai ter que se posicionar. Assim, não, eu tô aqui. Eu tô no jogo, é o meu escritório, eu tenho uma equipe e os clientes são meus. E aí, claro, eu delego. A nossa equipe até tá crescendo, inclusive. Assim, né? Agora já estão em 4, né, cara? Tem o Matheus. 5, né? Que entrou como sócio.
tem 2 estagiárias, tem o Godoy como consultor, né? É porque, assim, para você realmente conseguir fazer trabalhos que trazem cliente, até aqui no podcast, pra você estar aqui no podcast, sim, não, você tem que ter alguém trabalhando para você lá, para você conseguir delegar questões que são relação, delegáveis mesmo, né? Então essas competências, né, um criminalista que quer se colocar como advogado no mercado, bom, a excelência técnica, ela é um pressuposto. Você não vai jogar a primeira divisão, você não vai estar na primeira liga sem excelência técnica. Agora, a excelência técnica não vai bastar para você estar ali. Uhum. E Brunão, pergunta-me isso agora pra Gabriela. O que é indelegável dentro do escritório? Você fala, olha, isso aqui passa por mim necessariamente. Isso aqui não tem condição de delegar, ainda que seja pro meu sócio, pro consultor. Algumas coisas. A primeira reunião é indelegável. Primeira reunião com o cliente. Interessante. A primeira reunião, e normalmente é uma reunião, a gente recebe a documentação antes e só vai fazer a primeira reunião quando eu vou para apresentar o caso. E aí eu vou para impressionar o cara. E aí eu estudo o caso. Mas você não vai ganhar nada para estudar o caso se não fechar. Não vou ganhar. Eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar a consulta, eu não vou cobrar a hora. A documentação me chega, eu vejo que é uma coisa séria, porque às vezes chega também. Você vê ali encaminhado várias vezes, não sei o que foi, vai chegando. Falo, não, então se quiser vir aqui, converso. Né? O Brasil tem muito isso. Eles, não, tá vindo aqui, ó. Não, se quiser, então vem, marca uma reunião que eu faço. Aí a partir do momento, não, marcou. Bom, aí eu vou estudar. E aí essa primeira apresentação do caso, eu não abro mão de fazer. Né? Claro, as peças todas a gente faz, a gente revisa, a gente tá junto. Né? Não, mas é bom que essa primeira reunião engloba a análise do processo também, né? Engloba. Porque eu vejo. Porque, assim, o que nós vamos fazer? O que tem aqui? Exatamente. Porque eu quero que é uma resposta. Essa primeira reunião tem que ser objetivo. Essa primeira reunião, no meu modo de ver, tem que ter alguns elementos. Você tem que mostrar conhecimento, tem que mostrar capacidade, tem que entender o que tá ali e mostrar que você sabe o próximo passo. Sim. Se você fizer isso, passar confiança... Esse é um problema que eu vejo de grandes advogados, grandes assim, que chegam no momento de delegar, já tem equipe grande, mas essa análise processual pega e joga pro que tá embaixo na equipe. A gente já ganhou um caso assim. E esse é o problema, porque assim, quando você passa por um advogado menos experiente, ele não tem aquela visão de estratégica, saber o que deve ser feito. Assim, o que eu deve acho ser realmente falado, importante. O que o cara quer ouvir ali naquele momento. Ele quer confiança, ele quer um caminho. Ah, mas é muito difícil, a chance é pequena. Sim, diga. Cara, interessante. Não prometa e diga. É difícil, não é impossível. Nós vamos trabalhar. Mas como? Não, por aqui. Mostra um caminho. Ele quer ver o caminho. Seja o parceiro. Normalmente quem chega a gente é um parceiro já. Né? Parceiro. É já um colega advogado que nos procura. Né? Mas às vezes o cliente tá junto. Né? O que eles querem é um caminho. Primeiro uma acolhida. Tem que ter uma acolhida emocional também, porque a gente trabalha com direito penal, são situações dramáticas. Então essa primeira reunião ela é muito importante. Cara, fantástico. Não, fantástico, eu notei aqui, cara. Isso é muito legal. Concordo em gênero, número e grau, e realmente eu não tinha pensado nisso, assim. É uma coisa que grandes escritórios mesmo, assim. Pessoas com 30 anos de advocacia, quando tá crescendo muito, cai nessa dificuldade, né? Nesse erro de delegar a análise processual. É porque você não tem ainda honorários ali, mas faz parte, você tem que mostrar. Sim, sim. Cara, e uma questão que eu acho que é legal dentro disso aí. Hoje em dia, dentro desse contexto todo, cara, a primeira reunião ela é indispensável, isso é uma coisa que você faz. Alguma outra atividade, por exemplo, André, despachar com os ministros, isso aqui eu faço questão de fazer pessoalmente. Pessoalmente, né? Despachar com os ministros tem que estar pessoalmente. Ainda que o Matheus vai comigo, né? Às vezes tem um despacho mesmo horário e um outro é online, com assessoria, alguma coisa assim, o Matheus toca. Entendi. Mas a gente tem que, assim, eu tenho que estar, por exemplo, uma audiência com o ministro, eu tenho que estar junto. Eu tenho que estar presente. Cara, fantástico, irmão. Muito legal. E a gente tem uma estatística nossa que a gente faz interna. Quanto que a gente tá de aproveitamento da primeira reunião? Cara, isso é uma coisa, possivelmente, é aquela coisa que inconscientemente, às vezes vem do escritório grande lá, cara, isso aí de verdade. E às vezes não deram atenção, acontece. E acontece. E aí tá muitas vezes a oportunidade de muitos escritórios, é justamente do desleixo de escritórios gigantes ali. Então, efetivamente... Você tem que mostrar. É um momento de você... E essa primeira imagem, eu percebo muito isso. Essa primeira impressão, essa primeira imagem da primeira reunião, ela é valorosa, ela é importante, ela fica. Né?
ela fica. Claro que você vai ter que continuar um relacionamento com o cliente, com o parceiro, de atenção. Uhum. Né? Sempre, né? Você não pode parar de mostrar trabalho, né? Sim. Se tem uma atividade que você parar de pedalar a bicicleta cai, é na advocacia. Total. Criminal. Cara, totalmente. Então, mas assim, você ganhou uma primeira boa imagem, né? E ganhou ali o carro, mostrou, não, eu quero, a gente vai, né? Mostrando seriamente, tecnicamente, como vai ser trabalhado, né? Sem prometer milagre, a coisa acontece. Cara, E uma pergunta nesse contexto, a gente escuta alguns advogados falando assim, não, eu não vou fazer um análise completa aqui do caso, porque eu vou estar dando tese, se ele não fechar comigo, ele vai pegar minha tese que eu dei, vou levar para outro advogado. O que você tem para falar para esse Tem um meio pensamento, termo. assim? Tem um meio termo. Legal. Tem um meio termo. Não vai entregar tudo. Não vai. Mas alguma coisinha você vai ter que dar. Sim, Principalmente, claro, e aí é 100%. um cálculo também que você vai fazer intuitivo, estratégico, se é um caso que vale muito a pena, você vai dar um pouco mais. Que é risco. Né? Claro, Sim. completamente. A gente tá lidando com risco. Então qual é o risco aqui? Eu vou entregar tudo? Não vou. Mas, poxa, é um caso que vale muito a pena e eu tenho que mostrar pros caras. Então eu vou dar alguma coisa. Da estratégia, assim, né? Dar um Adianta alguma passo, coisa. Não tudo, legal, mas alguma legal. coisa. E ele vai sentir que tem uma verdade nisso. Claro, Legal. e outra coisa, o cliente está buscando o melhor para ele. Sim. Se o cliente efetivamente pega o raciocínio sofisticado de um e leva para o outro aplicar, cara, claramente esse cliente não é um cliente ideal, porque ele é Sim. burro, né? Porque ele tá Não, pegando uma E coisa aí não é a regra isso. Cara. Claro, não, o cara quer o melhor, né? Ele quer o Mas melhor. é que a gente escuta a objeção de Escuta, muitos é. advogados em relação a Mas isso. é uma preocupação relevante, João. Porque falaram, eu vou entregar. Não vai entregar tudo, mas a gente mostra alguma coisa, se for um caso assim que vale a pena. Uma coisa que eu vejo que funciona bem é o quê? Falar o que deve ser feito, mas não como deve ser feito. Assim. Até entrar um pouco no como, mas não entrar muito em detalhe. Como, por exemplo, chegou um caso lá, cara, revisão criminal. Você já vê, não, então aqui, vai ser revisão criminal, depois você tem um HC pro STJ ou um RHC. Enfim, você dá o norte. E aí trabalhando teses principais ali, mas sem falar né, tipo, cara, tem essa minúcia, tem aquele elemento lá da prova que aí realmente o como completo não precisa. Sem descer muito, entendeu? Cara, fantástico. Porque assim, esse é o momento de impressionar, né? Então você tem que usar, você tem que ir. Tem. Faz sentido. E tem uma coisa também, cara, que você falou é muito legal e é importante recomendar todo advogado que faça. Muitas vezes tá tendo reunião, tá tendo procura e tá sendo um balde furado ali, né? Chega e o cara não faz uma boa reunião, não tem uma boa apresentação e acaba perdendo. É importante ter essa estatística, assim, de procura, reunião, primeira reunião e tá fechando quantos, entendeu? E até uma coisa, cara, que essa dica quem deu foi o Renato, que é sócio do Zé Eduardo Cardoso. E ele falou o seguinte, ele falou, cara, uma coisa que eu sempre faço e até uma questão que eu queria te ouvir, o que você faz? Sobre o momento de enviar a proposta de honorários. O Renato falou, André, eu sempre tento mandar o mais rápido possível. Terminou a reunião, mando. Tem advogados que deixam 2 dias, 3 dias. A pessoa já esfriou do encantamento da reunião, ela esfriou a tomada de decisão. Como é que você faz? O primeiro que antes da reunião, nunca. Antes da reunião, fantástico. Quer mostrar preço antes de mostrar valor. Agora, né? acontece de às vezes, aí é muito do momento também. Acontece, às vezes, ser interessante você abrir na própria reunião. Fantástico. Também acredito. Vai precisar, às vezes. Aí é do momento. A gente combina antes, vamos mandar depois, cara. Né, a proposta, a gente vai mandar depois e tal. Agora, você já tem que ir pra reunião com um valor em mente. Cara, eu, André, gosto mais de apresentar na reunião. Meu perfil, assim. É isso. A gente faz muito sentido, não. Então, a gente já tem um valor e se a gente vê que dá pra já colocar na reunião, é melhor, porque tá todo mundo olho no olho ali, ainda que virtual, mas tá todo mundo olho no olho. Já coloca, né? Às vezes, manda depois. Tem clientes ou parceiros que às vezes vale mais a pena fazer uma proposta estruturada. Então você vai redigir algo, 2, 3 folhas. Tipo um PDF, assim. Já com um pequeno relatório, né? Então, às vezes já um mini estudo ali. Agora tem clientes que a coisa é muito rápida. Não, me manda pro WhatsApp, me manda uma coisa mais dinâmica, mais simples e você já fala. Às vezes já... Mas assim, é sempre bom antes de dar o preço. É uma experiência que a gente vem observando e é como eu acredito. Mostra antes o que tu pode fazer. Fantástico. Mostra seu valor, mostra o que tu pode fazer. Fantástico. Provavelmente quando você vai pra reunião o cara já te pesquisou. Então quem tu é ele já sabe. Mas mostra o que tu pode fazer. E é um momento para se vender mais ainda, né? Porque às vezes ele fez uma pesquisa, mas é bom falar um pouco do portfólio.
casos em que já atuou, um pouco da Com experiência. delicadeza. Com delicadeza, claro. Isso não vai ser uma palestra falando de si mesmo, mas Não, sim... não vai ser isso aqui. Mas é um Não vai ser um podcast. Mas é um momento para se vender de forma inteligente, Sim. né? É. A gente estava até comentando aqui sobre a questão das vedações do Código de Ética da OAB. A gente não pode se vender de forma ampla, mas assim, cara, na reunião com o cliente você pode dar até pirueta se você quiser. Sim. Porque... Algum caso que tu trabalhou, às vezes tu fala, mas tu não vai falar. Tu tem que Sim, construir uma não precisa narrativa, não, às vezes, precisa pra mencionar alguma coisa que tu fez, mas que faz sentido dentro da conversa. Sim. Você não, olha, eu fiz isso aqui, não. Pô, fala, ó, tem um caso semelhante, né? Tem uma coisa semelhante nesse caso aqui, que a gente já atuou em outro caso. Aí você consegue puxar e mostrar alguma coisa, mas de uma forma também que não fique muito autopromocional. A gente tá falando das competências, né? Só esse ponto, assim. Até pro pessoal que tá começando e tal. Então, a excelência é pressuposto, não vai resolver. Não, pressuposto. Quais competências você vê assim que são fundamentais? Cara, eu vejo a competência social, Competência social. de relação social mesmo, de Inteligência social. Inteligência social. De realmente saber como lidar com as pessoas, não atravessar a fala das pessoas, escutar as pessoas, mostrar interesse e circular, né? Uma pessoa que tem que ser comunicativo, você tem que estar sempre em meio dos seus pares, das pessoas. Não tem como ser advogado. Acho que qualquer área, enfim, sim, mas autônomo, que vai dar as caras, que vai pra frente, que vai brigar no mercado e ficar trancado em casa. Fantástico. Acho que 4 coisas que você elenca aí, que é robustez técnica, inteligência social e comunicação verbal e escrita. Mais alguma? Sim. E uma coragem empresarial de risco, assim, também. Coragem. Fantástico, cara. Acho que esse você conseguiu colocar, assim, Porque- sintetizar o que um advogado precisa, né? Capacidade técnica, comunicação verbal e escrita, inteligência social e coragem. Cara, esse é efetivamente... Porque se sua coragem é média, pilar. se sua vontade é média, você não vai sair do serviço público. Você não vai sair da estrutura que você já tá. Toda razão. Então, esse passo de coragem... Agora, o que eu vejo até em alunos, né? Porque eu dou aula na graduação também. Né? O pessoal mais novo tem que investir nessas competências sociais, sabe? Vejo, às vezes... E outra coisa, Bruno, que eu acho que é muito legal, fazer uma análise pessoal também, notar, poxa, dessas competências, quais eu tenho, quais me faltam, Claro. vou buscar um parceiro complementar. Claro. E aí as sociedades, né? Exatamente. Cara, caminhando aqui, não sei se desse ponto aí, João, você quer investigar mais alguma coisa, cara? Não, tá excelente. Cara- Super satisfeito. Fiz várias anotações aqui, levar pra vida, cara. Cara, Imagina, muito cara. bom, muito bom. E vamos para as perguntinhas finais aí? Vamos. Brunão. Quer ver aquela questão de honorários? Acho que é um tema interessante aí. E qual a questão? Questão de valores ali, Eu acho tudo. que é legal, eu acho que é legal. Claro, né? Essa é uma coisa sensível, assim, né? Sim, Que é é. perguntar sobre cobrança de honorários. Isso Pô, é uma boa pergunta. Acho que é uma questão, assim, que, poxa, aonde é que um advogado pode chegar? é necessário. Qual que é o honorário médio de Brasília, assim? O que você vê? Se sentir confortável. Pô, André, já consegui cobrar honorários dessa magnitude aqui. Pra atuar num recurso especial, num recurso extraordinário, dada a complexidade, cara, eu acho inadequado cobrar menos do que isso. Sobre honorários, assim. E quais parâmetros levar em consideração, né? Complexidade do caso, Não, tipo os de parâmetros cliente, o a indicação, assim. O valor em si, eu acho que é muito sentir o mercado, né? Sentir, assim, vamos pelos fatores. Primeiro, a complexidade do caso. A complexidade do caso. E a complexidade do caso, aí ela tem várias subdivisões. Quem é o réu? Fantástico. Qual é o crime? O que envolve politicamente? Qual é a repercussão midiática? Uhum. Fantástico. Tá em tribunais superiores? São ações originárias? Pessoas têm prerrogativa de foro? Né? Cara, Tudo fantástico. isso tem que se levar em conta. Não, quais elementos existem nos autos, né? Porque também... Quais elementos existem nos autos. E, assim, acaba que sendo considerado, de fato, quem é o cliente em termos de alcance também. Porque não adianta, assim, se você percebe que tem caso que, sei lá, o cara é um funcionário público também, assim, você vai conseguir cobrar um mínimo, mas não vai ser o caso. Você vai, não, esse caso é pra ganhar dinheiro. E isso é interessante também. Tem casos, e às vezes os mais interessantes, e às vezes os que vão te projetar, e às vezes o que você vai fazer um trabalho técnico que você vai se afeiçoar mais,
né, em termos ali de qual é o crime, qual é a discussão, nem sempre vai ser esse que vai te trazer mais dinheiro. Né? Às vezes o que você vai conseguir cobrar é um caso que não tem uma repercussão, né? Não é, às vezes, um tipo penal que você acha tão interessante. Fantástico. Né? Não vai ter a grife do tipo penal, mas é o caso que você vai conseguir cobrar. Acho que assim, em Beira Brasília dá para cobrar bem. Os honorários que são praticados no meio, né, podem ter alcances aí de 100, 200, 300 mil. Isso acontece, isso é comum Sim. em Brasília. Existe uma modulação, né, de um prolabore e um êxito, né, mas um prolabore minimamente praticado aqui, a gente pode pensar 40, 50, 100, pode chegar, pode ter casos também que são operações maiores, que têm alcance, você pode chegar a cobrar 300, 400 mil num contrato em que você vai pegar uma defesa geral, por exemplo, vai assumir recurso especial, extraordinário, habeas corpus, reclamação. Isso é possível Cara, é muito possível sim em legal. Brasília. Muito legal. E isso é muito legal, né, cara? Eu não sei exatamente se essa frase é do Márcio Tomás Basso. Salvo o melhor juízo é. Mas a frase diz o seguinte: tem casos que te dão pão, tem casos que te dão glória, e tem casos que te dão pão e glória. E essa que Exato. Legal, é legal. essa linha mesmo do que você tá falando, né? E tem que pensar para pegar um caso. Por exemplo, um caso aqui super interessante, né? Caso com repercussão, tá no Supremo, né? Uma ação originária ali, né? Mas às vezes o cliente não tem realmente muito alcance, está confiando em você. Vamos fazer o trabalho. Uhum. Né? Você não vai cobrar esses 100, 200 mil desse cara, você vai cobrar, sei lá, 50, 60 e vai fazer um bom trabalho, vai ser um caso interessante. E eu, inclusive, conheço grandes advogados que fazem questão de atuar pro bono, Às vezes quando pro são casos bono, estratégicos que vale a pena você atuar ali, que vai dar uma repercussão interessante. às vezes pro bono. Esses dias um aluno veio me procurar, a gente falou assim, olha, eu vou te indicar alguém ou a gente vai fazer pro bono. Vamos fazer pro bono. Poxa, que legal. Poxa, que legal, cara. Mas assim, e às vezes o caso que você vai conseguir cobrar, às vezes, quem é que vai te sinalizar? Às vezes o parceiro. Eu falei assim, não, eu acredito que o cliente tem um alcance aqui. Você vai somando diversos fatores. Sim. Qual que é a capacidade financeira ali, se tem bens, assim, são coisas que tem que ser levadas em consideração. Não tem como você chegar... Você não pode cobrar 500 mil. O cara, ele ganha 10. Não tem como você cobrar 500 mil. Fantástico, cara. Fantástico, Excelente, fantástico. excelente. Vamos para as Cara, a gente perguntinhas sempre finais separa aí. aqui umas perguntinhas, Brunão. Muito legal, tá Cara, muito legal. é papum, assim, é pergunta-resposta, Bora. sem pensar muito. Vai lá, João, começa aí. Isso aí, melhor livro de direito penal. Difícil, pergunta difícil. Não, mas- pra mim é Fundamentos de Teoria do Crime ali, do Juarez Tavares. Legal. E assim, e o curso, em termos de curso, o do professor Cirino. Legal. E melhor livro de direito processual penal. Não, mas aí eu vou no Nauri também. Cara, Boa. fantástico. Vai lá. Algum livro que você indicaria para um advogado iniciante? Assim, você tem que começar por esse, ler esse Introdução livro do aqui. Nilo. Legal. Nilo Batista. Muito bom. Introdução ao Direito Penal. E tem algum advogado ou advogada que você admira, assim, que, olha, essa pessoa, me inspira nessa pessoa? Tem alguém? 2, assim, muitos, né? Mas tem 2 que eu tenho, que eu tenho uma grande inspiração. Muitas pessoas, né? Eu admiro, obviamente. Né? Mas são, assim, meus nortes. Professor Juarez Cirino e professor Juarez Tavares também. Legal. Cara, legal. Última, João. Vamos pra aquela final ali. Maior conquista na carreira até agora. Tem que ser algum desses pontos de inflexão. Né? Teve a resenha do Jacobs, que a gente não falou. Cara. Talvez, assim, academicamente é uma conquista. O professor Günther Jacobs, né? Uhum. Sim. Junto com o Roxin, são os maiores influenciadores do nosso direito, mundialmente. E eu faço muitas críticas a ele na tese. E ele responde. Com 90 anos, ele escreve uma resenha sobre a minha tese e publica na principal revista AGA, a principal revista periódica alemã. Cara, Que legal, cara. que legal, cara. A conquista é gigantesca. né? Academicamente é uma coisa meio inédita, assim, né? Sim. Então, acho que academicamente. E, cara, na advocacia, a maior conquista foi ter
foi estar aberto o meu próprio escritório agora, nessa fase, tá tocando ele. Cara, Legal. fantástico. E perguntas disso ou aquilo. Como se fosse A ou Tá. B, assim, ó. Atender um cliente ou redigir uma petição? O que você prefere? Eu prefiro atender o cliente. Boa. E Hoje eu prefiro atender o cliente. Legal. E analisar um processo numa grande operação ou atuar no plenário do júri? Não, eu nunca atuei no júri e tenho amigos e colegas muito competentes que, quando o processo chega nessa fase, eu chamo. Legal, atuando em parceria ali. Então, no júri não atuo. Fazer um flagrante ou uma sustentação oral? Depende. Mas a sustentação oral. Legal. Última pergunta, cliente político ou cliente empresário? Sabe que o empresário tem menos problema, mais grana, normalmente. Mas eu acho tão interessante o contato, assim. Político. Eu acho interessante. Político e empresário. Político. É porque o processo é diferente, né? Os casos Não, são diferentes e envolvem outros fatores também. Interessante, assim, eu acho interessante esse contato. Cara, legal. Pra gente Muito fechar, bom. Brunão, sempre faço essa pergunta. Cara, isso faz pra todos. E efetivamente a nossa pretensão aqui, cara, é levar a palavra da defesa adiante, efetivamente ajudar aqueles que nos acompanham. E eu queria te perguntar, cara, se pudesse chegar uma mensagem sua pros 1.300.000 advogados que caminham com, na verdade, pros criminalistas, efetivamente. Acho que tá chegando um WhatsApp do Bruno agora no celular do cara. Qual que é o áudio que você mandaria, assim, pra todos os criminalistas, cara? Primeiro, estudem e produzam. Não adianta você estudar e ninguém saber que você tem uma excelência técnica. Então você vai precisar escrever. Você não pode ser só passivo de ler. Eu estudo muito. Pô, passo 5 horas por dia. Mas qual foi a última coisa que você escreveu? Não, eu nunca escrevi. Você tem que escrever. Tem que escrever artigos, você tem que escrever livros, você tem que dar palestras, você tem que dar consultorias. Enfim, você tem que estar mostrando o que você estudou. Então estude e mostre o tanto que você estudou, a sua excelência técnica. E a partir disso, invista em conhecer pessoas. Conhecer pessoas, em fazer bons amigos, bons colegas, bons parceiros. As pessoas têm que gostar de você. Se você é um profissional liberal, as pessoas têm que gostar de você. Então, você não pode ser arrogante, você não pode ser folgado, você não pode mostrar muita vaidade, né? Você tem que ser bacana, seja uma pessoa bacana. Faça com que as pessoas gostem de você. Cara, fantástico. Excelente. Brunão, cara, honra demais, velho, te receber foi uma aqui. grande honra. Um grande prazer, né? Um papo muito agradável, muito leve. E contem comigo sempre. Eu tenho grande admiração por vocês, João, André. Obrigado. E foi muito bacana. Muito bacana. Não, e eu digo o mesmo, assim, cara. Admiração pela sua trajetória, tanto que eu tomei de anotações aqui. Imagino que o público também vai ter pegado vários insights aí, porque, cara, dá pra ver que você, assim, até uma leitura que eu faço de você, assim, você é uma pessoa muito estratégica que, cara, isso com certeza te ajudou e te ajuda muito na sua carreira, sabe? Tem que ter. A questão realmente, tipo assim, você toma decisões de forma refletida, não é que nem o André falou, você não é levado pela carreira, levado pela vida, mas assim, você toma decisões que realmente proporcionam grandes oportunidades e você sabe aproveitá-las. Não então, dá muito pra, bom. assim, não dá pra deixar ser levado. Você tem que se preparar ao máximo. Você não vai ter o controle total. Vai ter alguma coisa de sorte, azar, vão ter coisas boas que vão acontecer, às vezes não outras. Mas você consegue algum controle, aí você consegue uma direção se você, de fato, se prepara, pensa, né? Deixar solto, assim, isso é uma questão como eu vejo a vida, assim. Se você deixar solto, tem chance de dar certo solto? Pode ganhar na loteria solto, né? Mas diminui muito a sua chance. Com certeza. Cara, fantástico. Excelente, Não, excelente. valeu, Muito João. bom. Cara, papo sensacional. Muito hein, bom, velho? muito bom. Valeu, Turma, gente. valeu. Um abraço e até a próxima. Boa. Tamo junto.